Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o JBR News especial de sexta-feira. Afinal de contas, hoje eu e Rodolfo Lago estamos juntos, como todas as sextas-feiras, para levar até você a análise do fato que mais é repercutido, falado e discutido na capital do país. Lembrando a você que este conteúdo é o conteúdo produzido para você pelo Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira, sendo que segundas e quartas Rodolfo Lago faz a sua análise, terças e quintas eu, e às sextas-feiras, como hoje, estamos juntos aqui para falar do fato do dia. E não é qualquer fato não, né, Rodolfo Lago? Não é todo dia. Apesar, Rodolfo, da gente já ter ouvido esses rumores no decorrer dos últimos anos, parece que agora ele começa a se consolidar, que é justamente a troca do ministro da Economia, o famoso posto Ipiranga, Paulo Guedes. E aí, Rodolfo, cai ou não cai o ministro? Alexandre, eu não sei se cai, né? Até porque, como você mesmo disse, ele já ameaçou fazer isso algumas vezes, né? Agora, caia ou não caia, né? A verdade é que a gente precisa admitir, né, Alexandre, que o ministro Paulo Guedes, se ficar, já não será mais o ministro Paulo Guedes que o governo anunciava ter lá no início do governo, né? Porque o choque de gestão que o Paulo Guedes prometia, o choque de gestão liberal que ele prometia no início do governo, que seria a grande solução para a economia brasileira, esse daí, Alexandre, a essa altura já está completamente comprometido, porque o que acontece? A queda de braço que está havendo hoje, que já provocou a demissão de 4 funcionários, né, de alto escalão do Ministério da Economia, né, secretário especial do Tesouro, secretário do Tesouro e os seus respectivos adjuntos ontem, né, ela já é um reflexo grande de que nada disso daí que era prometido ali no início do governo, Alexandre, prossegue de fato, prossegue na prática. Por quê? E Rodolfo, enquanto você toma esse copo d'água, inclusive para o nosso seguidor saber a que ponto chega essa crise neste momento no Brasil, as defecções, como se diz, não foram só no Ministério da Economia, né? Também houve no Ministério de Minas e Energia, justamente por conta dessa questão também que está impactando a vida de todos nós, que é o combustível ou o preço dos combustíveis. Volta contigo. Não, por quê? Porque, veja só, toda a promessa que o Paulo Guedes fazia, tudo aquilo que ele dizia lá no começo do governo, que seria a grande solução para a economia, estava baseada numa guinada para um caminho totalmente liberal. E qual é o grande problema? Agora, ele perde ali o discurso porque o governo quer entregar um auxílio emergencial num valor acima do teto de gastos, comprometendo a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o que prevaleceu, o que ganhou na história final ali? Ganhou justamente a velha política, ganhou justamente aquilo que o Paulo Guedes dizia que ele ia entrar para mudar, para acabar. Quer dizer, ele perdeu, fique ou não fique no governo, Alexandre,
o Paulo Guedes perdeu para essa ala política tradicional do Centrão, que está convencendo, pelo menos parece estar convencendo o presidente da necessidade de fazer um auxílio emergencial, e o governo no começo dizia que o governo dava uma esmola, né? Isso foi dito muitas vezes, que o governo anterior do PT dava uma esmola, que era o Bolsa Família, e prevalece agora a esmola, prevalece agora o Auxílio Brasil, num valor acima do teto de gastos, ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, a solução que o Paulo Guedes dizia que seria a solução para a economia está totalmente comprometida. Então, o Paulo Guedes, ficando ou não ficando no governo, ele já não é mais o posto Ipiranga do início do governo, né? Você disse tudo, até porque o cargo de ministro da Economia, ou da Fazenda, como a gente chamava até pouco tempo atrás, é um cargo não somente importante por conduzir a política econômica, mas é importante pelo que ele projeta para o mercado, seja nacional ou internacional. E o que você falou é perfeito, porque o ministro da Economia, o que ele mais precisa ter é credibilidade. E justamente o que está faltando a Paulo Guedes é esta credibilidade. Não porque ele não a tenha pessoalmente, mas porque tudo que ele, justamente, como disse você, imaginou fazer, ele não conseguiu. E essa é a razão de tantas perdas dentro da sua equipe. Lembrando, Salim Matar, nas privatizações, saiu porque não conseguia privatizar nada. Agora Bruno Funchal e todos os outros que faziam parte dessa equipe. E a gente sabe também, o próprio presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, tem andado muito insatisfeito. Quem conversa mais particularmente com o presidente, eu tive algumas informações, está muito desgostoso também. Então, ou seja, eles abraçaram um projeto econômico, no que cabe a essa área do governo, que não se concretiza. E você falou exatamente isso agora, é aquela briga, economia versus política, principalmente porque o ano eleitoral está aí. 2022 é eleição para todo mundo. Eleição para deputado, senador, governador, presidente da República, e nenhum deles quer ser visto no mercado que eles atuam, que é o mercado eleitoral, sendo apontados como aquele que justamente não deu o que você lembrou, que Bolsonaro dizia, a chamada esmola. Né? Mas essa esmola, na verdade, ela resolve a vida de grande parte da população, e isso fez com que governos passados fossem reeleitos, e parece que, apesar do governo atual ter combatido tanto que veio antes, está cometendo as mesmas práticas, inclusive aliado a um centrão. Se os governos anteriores se aliavam a partidos tradicionais do Congresso, o atual tem feito o mesmo. Agora, Rodolfo, eu queria puxar ainda o seu raciocínio, a gente nesse tempo de hoje é mais curto, para uma questão também que me preocupa um pouco, e talvez os nossos seguidores precisam compreender esse cenário, que é o seguinte: Paulo Guedes sai, e aí, quem entra? Por quê? Porque o presidente deixou claramente para todo mundo, inclusive esta manhã, que ele não quer saída de Paulo Guedes. Por outro lado, ele autorizou o próprio governo buscar um nome que seja ou semelhante ou até igual ao Paulo Guedes. Olha que conflito esse. Quer dizer, Paulo Guedes sai porque não consegue fazer o que prometeu. E o presidente não quer abrir mão dele, ou pelo menos do perfil dele, para não perder o discurso que o elegeu. E que é uma pessoa com o mesmo perfil. Outra pessoa com o mesmo perfil não vai conseguir concretizar o que o próprio Guedes não concretizou. E aí, Rodolfo Lapa? Claro, enfim, eu realmente não sei. Na verdade, acho que o presidente acaba trazendo aí para o campo da economia o mesmo tipo de problema que ele levou para o campo da saúde, né? Porque ele queria lá no campo da saúde um profissional de saúde, um médico de credibilidade, para fazer o que nenhum médico de credibilidade faria, né? Então, agora, na economia, ele está buscando a mesma coisa. Ele quer um economista de credibilidade para fazer o que nenhum economista de credibilidade fará, né? Então, é tudo muito complicado, né, o Alexandre? Porque, na verdade, é o seguinte... e esse aí é o grande problema. Eu acho que credibilidade é parte do nosso nome, né? E credibilidade eu acho que é a chave dessa história toda, né? O que de concreto, né, a essa altura, o Paulo Guedes consegue entregar para o mundo empresarial e financeiro, né? Lá no Congresso, todo mundo já dá de barato que a reforma administrativa já era, né?
todo mundo, boa parte, já não acredita mais, por exemplo, também na reforma tributária, no projeto do imposto de renda. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, o Paulo Guedes não consegue entregar nada dessas mudanças estruturantes que ele prometeu. Então, é isso, é um problema de credibilidade, né? Não tenha dúvida. Poderia ajudar ele a resolvê-las. Agora a questão a gente sabe, Rodolfo, nosso seguidor não teve essa vivência que nós passamos, mas exatamente por isso aqui estamos para levar para ele, que é o jogo da política. A gente sabe, no final das contas, principalmente chegando no ano eleitoral, quem vai vencer essa disputa a gente sabe, é a política. O grande problema é qual a consequência todos nós teremos pós-eleição, porque a depender dos mecanismos que forem usados, a gente pode ter aí um problema econômico muito maior do que já estamos vivendo, né? Assim, tudo pela eleição. E aí, e o país? Essa questão é muito complicada. Agora, estamos chegando ao final, Rodolfo, e a gente tem que falar com o nosso seguidor o seguinte: seguidor e seguidora, nós estamos fazendo essa gravação, agora são exatamente 12 horas e 30 minutos. É impossível prevermos o que vai acontecer. Provavelmente você vai estar assistindo este conteúdo no final do dia e início da noite. Até lá, podemos ter novo ministro, podemos não ter novo ministro, enfim, é impossível projetar, mas uma coisa é certa, esse dia não termina bem. Porque essa instabilidade no mercado, essa instabilidade na economia, ela reflete exatamente o que temos falado há algum tempo. A gente, apesar de ter citado muito a CPI da Covid nos últimos meses, que realmente é o grande assunto que terminará com a sua votação na próxima semana, mas o que de fato vai determinar a eleição, né, Rodolfo Lago, é a economia. E ela está se mostrando cada vez mais complicada de se administrar. E aí, Rodolfo, ainda tem alguma coisa a acrescentar antes da gente concluir esse dia de hoje e esta semana tumultuada em Brasília? Olha, a única coisa que eu posso acrescentar agora é que, ao contrário da famosa propaganda, eu não aconselharia nesse momento ninguém a ir ao posto Ipiranga. Perfeito, nada mais a acrescentar, então. Seguidor e seguidora, nesse clima de humor, apesar de disfarçar o nervosismo que todos nós estamos, porque sabemos da importância que tem o ministro da Economia para o Brasil, esperamos que se resolva da melhor forma possível. Mas terminamos sem saber o que acontecerá. Até a próxima semana. Lembrando a vocês que amanhã nós temos o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que traz como convidada Patrícia Marins, da Oficina Consultoria, com uma grande experiência também de cobertura e de análise. Ela trabalha muito também para o mercado e ela conhece muito bem estes cenários. É imperdível. Não deixe de ver. Amanhã estará no ar por volta de 11h, meio-dia, não é isso, Rodolfo? Por aí. Não deixe de ver, não, porque está muito legal mesmo. E também vá lá no site do nosso parceiro Jornal de Brasília, que nos permite este conteúdo semanal, e também o Imagem e Credibilidade, o ICTV, que sempre tem vários outros conteúdos, inclusive fora da política. Vale a pena você também dar uma conferida lá. Chegamos ao final, tempo estourado para variar, desejando a vocês um bom final de semana. Um abraço, Rodolfo Lago, um abraço, meus amigos. Um abraço, Alexandre, bom fim de semana a todos.